Ok. Show. Aqui já está entrando gente na sala. Tá conseguindo me ver, Pana? O Rafael que perguntou, né? Isso. Tô Não tô me sim. vendo. A câmera a gente pode deixar ligada, tá? O tempo inteiro é só o microfone por questão de interferência de som. Às vezes o vizinho liga uma música alta, essas coisas que a gente não prevê. Cachorro late. Exatamente. Sei como é. Assim vocês estão me ouvindo? O meu fone tá um pouco desconfigurado aqui. Assim tá, né? Tá, vamos botar aqui no... Não consegui começar bem pontualmente hoje. Bom, aqui já deu 17 horas para mim. Vou começar então fazendo uma abertura, antes da gente começar a nossa discussão. Dar boa tarde para todo mundo. Já temos 46 pessoas na nossa audiência. O meu nome é Pamela Páscoa, eu faço parte do time de conteúdo da Informa Markets, que é a empresa responsável por alguns dos maiores eventos do setor de saúde, uma feira hospitalar, o Saúde Business Forum, o Healthcare Innovation Show e também pelo portal Saúde Business. Como vocês já sabem, o maio é o mês da hospitalar. Tradicionalmente, a essa altura do ano, a gente já estaria recebendo vocês todos no pavilhão. O ano passado, a gente teve mais de 60 mil pessoas presentes e a gente não poderia deixar de passar em branco esse momento, né? Então, a gente decidiu juntar todo mundo, mesmo que virtualmente, para reforçar o comprometimento de unir pessoas, organizações, durante um período tão difícil para todo mundo. A gente fez uma série de webinars e conversas com grandes nomes do mercado de saúde brasileiro. Cada dia seguiu uma linha temática, então a gente começou na terça-feira com engenharia clínica, na quarta tecnologia, ontem gestão hospitalar e hoje o tema é assistência. De manhã a gente falou sobre saúde mental, doenças crônicas e monitoramento remoto. E agora a gente vai falar sobre profissionais de saúde e telemedicina, aprendizados e desafios. Você consegue conferir a programação completa no site do Hospitalar e também no portal Saúde Business e em todas as nossas redes sociais. A gente está transmitindo aqui pelo Zoom e também estamos ao vivo no canal da Hospitalar, no YouTube, e as gravações ficarão disponíveis posteriormente tanto no canal do YouTube quanto do Saúde Business, tanto da Hospitalar quanto do Saúde Business no YouTube, tá certo?
Então, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. A gente vai ter hoje, então, a Sandra Franco, que é diretora da S. Franco Consultoria Jurídica, o Rafael Brandão, que é médico e fundador da Missão Covid, e Gentil Jorge Alves, que é sócio-diretor de Relações com o Mercado da Amparo Saúde. E eu vou fazer a moderação dessa mesa, tá certo? Então, eu queria começar com uma breve apresentação, vou dar 1 minuto para cada palestrante para se apresentar, tá? Então, podemos começar com a Sandra? Podemos. Bom, Sandra Franco, eu sou consultora jurídica especializada em Direito Médico e da Saúde. A S. Franco é a minha consultoria. Meu trabalho é voltado há 20 anos já para a área de saúde, fundamentalmente defesa do profissional na área médica, mas eu estudo todas as áreas de saúde, escrevo vários artigos para mídia em geral, é muito fácil de encontrar artigos meus, e a ideia é buscar, né, essa interação entre medicina e direito e entender nesse momento eu estou bastante voltada, há 6 anos na verdade, ao estudo da telemedicina. Meu doutoramento é em saúde pública, o meu enfoque é em telemedicina, não é? Porque eu entendo que a telemedicina é uma forma de se ampliar o acesso à saúde. Então, isso para mim é um propósito, né? Eu gosto de estudar esse impacto jurídico e ético das tecnologias em saúde e eu fiquei absolutamente feliz com esse momento, né, de revolto, né? Um momento em que se jogou uma pedrinha no lago e várias ondas se formaram, e eu acho bem interessante, né, que nós entendamos aí cada uma dessas ondas para depois a água ficar calma. E eu estou aqui para contribuir um pouco e depois responder as questões que chegarem. Deixa eu falar, né? Boa tarde para os meus colegas, para o Gentil, para o Rafael e para todo mundo que está por aí. Obrigada. Gentil, pode ser você o próximo? Bom, sou Gentil Alves, sou médico, pediatra. Falo que sou pediatra mais ou menos, porque eu estou no meio da medicina de família e comunidade há mais de 30 anos. Sou sócio-diretor da Amparo Saúde. Amparo é uma startup, uma health tech, focada em atenção primária e tecnologia. A gente focou muito na questão do atendimento coordenado, da hierarquização dos níveis de cuidado e, como a Sandra bem colocou, a gente entende que a telemedicina é uma ferramenta extremamente poderosa para viabilizar a atenção primária, é um dos canais possíveis de entrada, né? A gente ficou também super contente quando, óbvio que tem todo um desafio da Covid-19, mas ela impulsionou uma transformação na maneira de consumo de saúde aqui na população brasileira, que não estava muito afeita com a telemedicina. A gente vinha se estruturando ao longo dos últimos 18 meses para colocar no ar uma plataforma, na verdade, um grande ecossistema de saúde que envolve toda a parte de prontuário, agendamento, interface médico-paciente, dashboards para tomadas de decisão estratégica. Hoje o Amparo tem aproximadamente 4,5 milhões de clientes dentro da sua plataforma de cuidados e é um grande desafio fazer isso com toda a questão jurídica, né, com toda a questão de compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, com dados sensíveis de saúde, como é que a gente tramita essa informação de um lado para outro. A gente não trabalha de forma isolada, então dentro do modelo coordenado de cuidado a gente depende de uma rede referenciada, né, para os mecanismos de referência e contra-referência. Cada vez mais é importante entender como é que essa informação transita, como ela é armazenada, como ela é tratada internamente com esses diversos outros stakeholders. Então, para a gente, esse tema é extremamente caro. A gente acredita que a telemedicina veio para ficar, sabe que vai ter um boom de utilização agora, a gente está percebendo isso aqui na prática, no dia a dia, sobretudo tanto para a Covid como para as outras situações que envolvem o indivíduo, né? A gente sabe que doença ela é multifatorial, não envolve apenas um aspecto aí da vida das pessoas. Ninguém acorda doente, né? As pessoas vão adoecendo, é isso que a gente quer enfrentar com a telemedicina. E depois a vida voltar a uma normalidade, a gente já tenha conseguido usar a plataforma de telemedicina para conscientizar as pessoas de uma nova forma de utilização e consumo de saúde no país, que hoje
A gente sabe que é extremamente coordenado, muitas vezes ineficaz, caro demais e não gera satisfação no usuário, né? Então, é isso que a gente busca com os nossos programas de atenção primária e telemedicina em atenção primária. Gentil, não sei se você tem um microfone aí, ele falhou um pouquinho agora na sua apresentação. Talvez, se você tiver algum fone, talvez melhore um pouquinho. Não... Teve até um pessoal que avisou aqui também que ficou um pouco baixo. Ok. Rafael, pode se apresentar, por favor? Claro, claro. Bom, eu sou Rafael Brandão, sou médico oncologista e estou mega feliz de estar aqui falando um pouco de telemedicina. Não sou aí um grande expert em telemedicina, apesar de achar que todos os médicos já fazem telemedicina há muito tempo. Quando a gente considera que telemedicina não efetivamente é somente ali a maneira de se comunicar com o paciente através de uma plataforma adequada. Eu fui diretor executivo até recentemente de um grande grupo do Brasil, da oncologia. Aí, agora a gente fundou há 2 meses a Missão Covid. Começou, na verdade, com uma angústia minha, pessoal, que eu estava de quarentena, tinha acabado de chegar do carnaval, e aí passou um tempinho, eu comecei a ter febre, os sintomas, e fiz o teste positivo. Então, acho que eu fui um dos que inaugurou aqui o Covid em São Paulo. E aí eu fiquei um pouco bastante angustiado, conversava com alguns colegas, o Leandro Rubio foi o primeiro aí que a gente conversou, pensando em estratégias de poder ajudar a população, já que estava predominantemente para tentar sanar as dúvidas, né, que existiam naquele momento, que ainda existem até hoje. E ali a gente conversou com o Cristiano Kanashiro, que é um expert em tecnologia, e a gente levantou uma plataforma online que vem se aprimorando cada vez mais, e hoje a gente já somos em 1.032 médicos, o último número que eu chequei agora, voluntários, e já fizemos aí mais de 70 mil atendimentos para o Covid especificamente, mas é uma plataforma completamente sem fins lucrativos, não tem grandes pretensões. Todos os dias alguém me pergunta o que vai virar, o que vai acontecer. De fato, não é a nossa perspectiva inicial. Eu sou médico, predominantemente assistencial, cuido da oncologia hoje do Hospital Moriá, tenho meu consultório, enfim, tenho uma vida assistencial bastante ativa, mas sem dúvida alguma espero colaborar como um médico usuário aí de telemedicina, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Sandra, Gentil e Pamela, e todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigada. Tenho certeza que todos vão conseguir contribuir muito bem com a nossa discussão. Eu separei primeiro uma pergunta focada para cada um e depois algumas perguntas que a gente vai discutir entre todos. Mas é claro, se alguém quiser contribuir, mesmo em alguma outra pergunta que não foi direcionada a princípio para você, mas fiquem à vontade também, tá? Vou começar aqui com a Sandra, né? Uma breve contextualização de que o brasileiro está cada vez mais ciente dos seus direitos e dos deveres dos profissionais de saúde. Em 2017, a quantidade de processos contra médicos no Brasil superou a dos Estados Unidos. Eu nunca achei que isso fosse ser possível, né? Porque os Estados Unidos é um país super famoso, né? Por número de processos. E há aproximadamente 15 anos, 1 a cada 20 médicos era processado e hoje a média é de 1 a cada 5. Além disso, existe uma mudança relativamente recente de paradigma na medicina que tem substituído a premissa de que a clínica é soberana pela medicina baseada em evidências. Pensando nisso, quais são os principais riscos que o médico enfrenta ao realizar um atendimento remoto? Esses riscos, eles são diferentes do que ele corre num atendimento presencial, por exemplo? Vamos lá. Pamela, eu acho bastante interessante, esses dados são dados do CNJ, não é? Então são dados sérios, mas são dados também que misturam ações da área de saúde. Então, ao mesmo tempo, você tem uma ação que é da área de saúde, por exemplo, requerendo um medicamento, você tem algumas ações que não são por erro médico, mas por algum medicamento que foi, de alguma forma, ministrado de maneira errônea dentro de um hospital, você tem uma queda de um paciente de uma cama, de uma maca. Então, assim, há uma mistura, não é, de
ações. Então, assim, qual é o propósito daquela ação? Então, primeiro só para destacar isso. E nós sabemos que nosso país não é lá muito afeito a estatísticas, né? Então, esse é um número aproximado e nós temos aí, como eu falei, essa miscelânea nesse momento para... não é algo assim... todas as ações são contra médico, é importante que se diga isso. Mas, né, também é importante que se diga que houve uma enorme mudança no sistema de saúde brasileiro, né? Então, nós temos uma saúde pública que, de fato, não possibilita o atendimento a todas as pessoas, né? Então, nós temos realmente médicos que atendem pacientes e o paciente fica em pé, né? E isso acontece, e quando há uma cadeira, é uma única cadeira, não tem cadeira para o acompanhante, não é? Nós temos casos, né? E assim, os pacientes demoram meses para serem atendidos, por exemplo, por um especialista ou para fazerem exames. Nós temos na saúde suplementar, né, um esgotamento dos médicos que precisam atender marcando pacientes a cada 15 minutos, e essa relação médico-paciente, quer na saúde pública, quer na saúde suplementar, né, ela se modificou. Então, de fato, nós temos um relacionamento médico-paciente comprometido. Na saúde privada é diferente, não é? Porque você pode cobrar do seu paciente, dar para ele toda a atenção que ele necessita, olhar nos olhos dele e atender à necessidade daquele paciente, que muitas vezes é somente emocional, e os médicos sabem disso. Muitas vezes é o olhar, o atendimento, o afeto, que traz aí para o paciente um conforto, que por sua vez, não estou dizendo que tudo seja, né, psicossomático, mas que por sua vez até através de um alento, faz com que ele busque até sozinho a sua recuperação. Mas fato é que essa nova realidade na saúde trouxe a judicialização, né? Então, não só isso, também nós temos aí um aumento na minha área. Quando eu comecei direito médico, nem havia essa especialização. Nós chamávamos de responsabilidade civil profissional. Nós tínhamos direito sanitário, direito da saúde, mas não tinha direito médico, né? Essa especialização, digamos assim, né? No direito não funciona bem desse jeito, mas essa área de atuação, ela começou a ficar mais intensa nos últimos 10 anos, talvez. E criou-se mesmo uma indústria de indenização, né? Então, é verdade que há profissionais advogados que esperam que haja erro, ou que têm informações de pessoas que estão até dentro do sistema de saúde pública ou privado e que sabem de acontecimentos e abordam os pacientes para oferecerem demandas. Isso é uma realidade também. Assim como há os advogados de porta de cadeia, há os advogados de porta de hospital. Então, também há essa realidade. Então, nós temos aí o consumidor também muito mais atento, né? É um consumidor que pesquisa no Google antes os sintomas dele. Sintomas e sinais, ele entende, ele já chega com uma hipótese diagnóstica para o médico. Ele solicita para que o médico faça a requisição dos seus exames. Ele sugere medicamentos. Então, é um paciente que não tem formação, acha que possui informação e avalia o médico, né, de acordo com algo que ele viu no Dr. Google, como nós dizemos, e que sequer se sabe a fonte. Então, são muitas realidades misturadas, né, e todas essas vertentes, elas de alguma forma, levam aí a uma realidade que é essa realidade de litigância. Não é diferente quando nós falamos aí de atendimento à distância. Então, eu digo que a responsabilidade pelo atendimento presencial é a mesma responsabilidade pelo atendimento à distância. Então, nós temos o Código Civil, né, que diz que se você cometer um ato ilícito, você vai ser obrigado a indenizar, né? Então, basta que haja um dano ao trem para que haja essa obrigação. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Embora eu pessoalmente não concorde que a relação médico-paciente seja consumerista, até esse momento há um entendimento do STJ de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação médico-paciente. Então, também isso, né, e também a forma como o nosso poder judiciário é organizado, nós temos aí o paciente considerado como a parte hipossuficiente e que muitas vezes sequer precisa
pagar as custas de um processo e não leva muitas provas ao processo, né? Porque vai haver o que nós chamamos de inversão do ônus da prova e é o médico que terá de fazer a prova de que não errou. Então, junte tudo isso num caldeirão, né? E nós temos aí uma realidade em que é necessário, não que o médico busque uma medicina defensiva, de forma alguma, mas que amplie seus cuidados, né? Então, o que é ampliar cuidado? Por exemplo, nesse momento de teleconsulta, foi enviado um termo de consentimento para esse paciente? Ele concordou com uma consulta à distância? Ele concordou que haja uma tecnologia intermediando, né, essa relação? Ele concordou, como o Gentil falou, que os dados dele vão trafegar pela internet e que, inclusive, podem, né, ser vazados, né? Essa transparência e essa clareza em relação aos direitos, ela tem de existir, quer por esse atendimento à distância, quer no atendimento presencial. Um termo de consentimento usado presencialmente pode trazer para o profissional uma série de situações em que não vai haver o conflito, porque foi esclarecido anteriormente, né? Quais eram as possibilidades dentro de um tratamento, se havia mais de uma hipótese diagnóstica, enfim, se havia mais de uma possibilidade de tratamento e a opção do paciente por aquele tratamento quando há uma opção. E se é um tratamento em que há riscos, quais são esses riscos? Se é um procedimento cirúrgico que pode haver complicações, quais são essas complicações? Então, todo esse contexto traz essa necessidade de uma transparência maior no relacionamento. Então, tanto faz à distância ou presencialmente, esses cuidados em relação à transparência e à clareza devem existir. O que muda, Pamela, em relação a essa consulta à distância é essa preocupação maior quanto ao sigilo e à confidencialidade dos dados. E aí, disse muito bem o Gentil, que nós temos de pensar na Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só nela, já há, né, no próprio Código de Ética Médica e já há na nossa Constituição, né, no artigo 5º, essa necessidade, essa obrigação de garantir o direito ao cidadão, à sua privacidade, à sua honra, à sua imagem e ao sigilo. Então, essa é a minha resposta para esse momento. Eu acho que depois a gente vai desenvolver um pouco mais. Obrigada, Sandra. A próxima pergunta eu separei para o Rafael, que é sobre, na verdade, para contar um pouco melhor, né, sobre a missão Covid. Ela foi lançada, pelo que eu entendi, como um projeto social, né, para conectar médicos voluntários a pacientes com sintomas da Covid, não só no Brasil, mas auxiliando brasileiros, inclusive, que moram no exterior, né? E queria que você contasse como foi o processo de reunir esses médicos voluntários e se vocês priorizavam alguma especialidade ou aceitaram todos os médicos que se voluntariaram, e também, especialmente, se teve algum treinamento específico para utilizar a telemedicina. Teve alguma criação de protocolo? Me contar, assim, exatamente como que foi esse processo. Tá no mudo ainda? Desculpa. Mas Bom, é um processo, excelente pergunta. Na verdade, o processo, vou te falar a verdade, sendo muito transparente e exercendo a minha maior vulnerabilidade possível. A gente não tinha ideia do que ia acontecer. A gente achou que era uma simples ajuda a alguns pacientes e, de fato, tomou uma repercussão muito grande, principalmente pela aderência da quantidade muito grande de médicos comprometidos ali com a causa. Muitos médicos compartilhavam da sensação angustiante de não poder ajudar, não poder estar no front. Então, de início, começaram a aparecer médicos que estavam, como eu, de quarentena, ou médicos que estavam aposentados, médicos que estavam... Enfim, começou a aparecer muitos médicos. Como é que foi feita essa comunicação? Foi feita da forma mais simples possível. Grupo de WhatsApp, mandando para os amigos, chamando 1, 2, 3, quando nós vimos já tínhamos 100, 200, em uma progressão aí geométrica, a gente alcançou um número muito alto de médicos. O que a gente acabou fazendo? Teve que implementar algumas estratégias de gestão para que não ficasse super bagunçado a quantidade de médico e de pacientes. A gente não dava conta do número de pacientes em um primeiro momento. A gente, nessa plataforma, funciona como se fosse
pronto-socorro, algo do tipo online. Tem um clique, sou médico, sou paciente, e a pessoa que é médica e quer participar, clica ali, entrega os documentos, depois a pessoa liga de volta, é feito aí uma comparação para ver se o CRM está válido, tem um processo desse tipo. Depois, no início, para o paciente, é o paciente que entra, ele preenche os dados, e ele entra numa fila de espera online, virtual. E aí a gente entra em contato, faz uma chamada de vídeo com o paciente. Qual é o aplicativo da chamada de vídeo? Varia. É o melhor que é para o paciente, o que ele está mais familiarizado. Lembra, no momento, nós estávamos numa fase de pandemia, e ali estamos, aliás, mas numa fase crítica. Era super no início, onde as pessoas estavam preocupadíssimas, achando que o vírus seria, assim, não pior do que já é, mas seria fatal, né? As pessoas estavam com medo de morrer naquele momento, de fato. E super angustiados em torno, não sabiam o que de fato estava acontecendo, como eram aí os sintomas, os sinais, sintomas, como poderiam passar, se contaminar. Esse era o core. Dali a gente começou a se organizar. Hoje a gente tem vários grupos, tem líderes médicos que fazem a gestão, funciona uma escala médica e ali é atendido e todo dia aprimorado. Existe um protocolo que é dinâmico, que a gente vai mudando, e é importante deixar claro o seguinte: todo médico assina lá, tem um termo de responsabilidades, etc. O paciente é a mesma coisa. Quando ele entra, isso é recente, não tinha no início, de fato. E hoje tem um time que ajuda nessa parte legal, todo mundo é voluntário, então ajudam lá da maneira que é possível. E aí todo mundo se organizou para atender uma pandemia, de fato, como se fosse um estado de guerra ali. Hoje as coisas estão um pouco mais organizadas e um pouco mais uniformizadas. A gente faz reuniões clínicas, discutindo alguns casos, então começou a tomar forma e tem uma característica, uma cara mais organizada, vamos dizer assim. Mas, de fato, o nosso principal objetivo era agir no momento de guerra. Então não tinha se a gente fosse fazer grandes planejamentos, como funciona, às vezes, numa grande empresa, ia ter que passar por várias alçadas, várias aprovações, e não teria saído até hoje, né? Nenhum paciente teria sido atendido. Nosso objetivo principal era atender o paciente. Esse era o nosso foco maior. E as coisas acho que vêm crescendo, a gente vem se organizando aí aos poucos. Você pode compartilhar com a gente quantos atendimentos já foram realizados até agora, até o momento? A gente tem 100 e poucos mil pacientes cadastrados na plataforma e já foram atendidos cerca de 73 mil pacientes, tá? Por que foram cadastrados? Porque às vezes não conseguiram ser atendidos, ou porque na hora que foram chamados já não precisavam mais, coisas do tipo. A gente está agora implementando um chatbot para tentar fazer uma triagem, para tentar atender de fato quem precisa, né? E tentando centralizar em algumas localidades. Por exemplo, o norte do país tem um vilarejo onde nós estamos fazendo um atendimento aí um pouco diferente. Não é diretamente no site, a gente tem uma conversa direta com a população, com a liderança local dos índios ali, onde não tem médico, né? Onde não tem médico. E, de fato, como a Sandra falou muito bem no início, a maior parte dos pacientes, eu brinco que nossa grande função, nós somos caças-fantasmas, né? Porque a gente vai caçando fantasmas dentro da cabeça dos pacientes. A maior parte dos casos é quem precisa ir à emergência e quem não precisa ir à emergência, porque tem ocorrido os dois. A maioria no início não queria ir na emergência de qualquer jeito. Aí foram treinados, todo mundo entendeu que não deveria ir. Agora os dados começam a aparecer. Aumenta o número de infartos, aumenta o número de mortes súbitas em casa, aumenta o número de diagnóstico tardio de câncer, e aí as pessoas com sintomas não querem ir à emergência. Então é muito mais um papel de educação da população propriamente dita, que também faz parte do ato médico, né? Promover saúde e educar a população é um ato, né? Faz parte da nossa obrigação como médico, mas a gente instrui, por exemplo, os nossos voluntários a não prescrever, tanto que a gente não usa nenhuma metodologia de prescrição, nós poderíamos, mas justamente por essa quantidade enorme de médicos, por justamente nós acharmos que seria talvez too much, né, sem ter um treinamento adequado para todos, a gente preferiu só deixar mesmo uma orientação. Então, isso que basicamente a gente faz, é uma orientação aí aos pacientes. Pamela, eu posso fazer uma... Pode, claro. Não, o Rafael acabou respondendo algo que eu ia colocar, se era um ato médico completo, né? Então, se chegava a prescrever
Eu não, para mim não ficou claro se como é que esse contato com o paciente não há vídeo, né? Há Não é vídeo, telefone. há vídeo, Há há vídeo. vídeo, há vídeo. Então há uma inspeção, há uma Total. parte do exame físico através da inspeção, né? Pelo menos Perfeito, exatamente. A ectoscopia, a anamnese, que é a principal parte da semiologia, é feita, e a parte da ectoscopia também, mas, de novo, a gente não impede o paciente de ir à emergência ou deixa de ir, a gente dá um suporte. A maior parte das vezes, Sandra, os pacientes vêm com dúvidas teoricamente simples para nós médicos, então, e para eles super complexas. Então, essa é a maior parte da resolução. Poucos casos, a gente tem até essa estatística, cerca de 5% dos casos são pacientes de fato, nós vivemos situações constrangedoras, um paciente não consegue de forma alguma atendimento no Pará, por exemplo, foi um caso que aconteceu, que eu me lembro, e na filmagem ali, na ligação, na chamada de vídeo, o paciente em franca insuficiência respiratória e não conseguia atendimento médico, super angustiado com isso tudo. Mas é um caso, né? Perto de tudo que aconteceu, é um caso difícil, mas não foi frequente. Entendi. Bom, obrigada. E também ia perguntar essa história dos dados, né? Se cada um tem um prontuário, mas como é teleorientação, se vocês armazenam esses dados, como é que isso também... Porque é outra coisa, gerir dados também é muito difícil, né? É muito complexo. Exato. E aí, como você falou, vocês começaram na intenção altruísta, né? Vamos ajudar as pessoas que não sabem o que fazer. E acho que foi sensacional, né? Sem dúvida, você teve uma repercussão incrível, né? Mas aí vem esse outro lado o meu pensamento é sempre jurídico, né? Da responsabilização. Então, eu não sei como é que vocês lidam também com isso, com essa parte. A gente agora... perfeita sua pergunta. Perfeita sua pergunta, e é muito importante isso ser falado, e cada vez mais nós médicos ali a gente exercer, porque o que eu vejo na minha prática, apesar da gente ver que os médicos são cada vez mais preocupados com o processo, eu vejo um pouco o contrário, pode ser o ambiente que eu vivo. Ninguém está tão preocupado assim, e eu acho que eu treinei nos Estados Unidos, então eu já entendo um pouco, lá é todo mundo muito preocupado com essa, né, com a judicialização. Mas, de fato, aqui a gente começou de uma forma altruísta, como você mesmo disse. Depois a gente tem um prontuário mega simples, do tipo Google Forms, que ficava na nuvem. Agora não, a gente tem um sistema de prontuário já mais robusto, protegido. Foi sendo aprimorado. Até porque nós temos feito follow-up de alguns pacientes. Até porque eu fiz muito tempo pesquisa nos Estados Unidos, então eu gosto de dados. É fantástico você ter um painel ali com 70 mil pacientes de diversos lugares e brincar com os números e entender quem é quem, como que repercute, qual a fase. Isso a gente tem feito, né? Mas é uma evolução, sem dúvida alguma. Fantástico. Obrigada, então. Foi uma curiosidade jurídica, mas eu acho que é interessante. Não, mas eu acho que é super... E é super importante porque vai entrar bastante no gancho já para o Gentil, que é uma coisa que eu conversei com a Amparo recentemente e eles estavam me contando que, na verdade, a plataforma de teleatendimento já estava sendo desenvolvida há bastante tempo. Eles tiveram todo um desenvolvimento anterior antes de usar, né? E agora, com a pandemia, a grande parte, não sei se é a grande parte, mas uma boa parte dos atendimentos passaram a ser feitos remotos, né? Então, é isso que a pergunta já entra no gancho para você, gente. Quais foram as adaptações que os profissionais precisaram passar para realizar esses atendimentos? E a mesma pergunta que eu tinha feito para o Rafael, né? Se houve treinamento ou criação de protocolo para os profissionais, né? Mas pode contar sobre a plataforma, o que você achar que engancha aí. O som está bem agora? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, a nossa proposta é um pouco diferente da proposta, por exemplo, do Rafael, que na verdade, o nosso cliente ele não é a pessoa física, nosso mercado é B2B, então são as grandes operadoras de saúde, autogestões. Hoje, nossa carteira de clientes tem empresas como Petrobras, como tribunais, ministérios. Então, a gente vinha estruturando esse projeto de telemedicina nos últimos 18 meses. A ideia era criar toda essa plataforma que vai desde o agendamento do paciente até a parte de prontuário eletrônico, que a gente entende que é o core do projeto, o prontuário. Você tem informações ali estruturadas que possam gerar
indicadores para os tomadores de decisão poderem entender onde eles têm que atuar. E toda a parte de interface entre a comunicação mesmo de vídeo, né? A ferramenta que conecta o médico e o paciente dentro desse ambiente virtual. Um ponto que é para a gente bastante importante é a questão de, eu já coloquei, mas eu vou frisar, de como essas informações são efetivamente guardadas aqui, armazenadas. A gente sabe que isso, o teleatendimento também é um atendimento que está sujeito a todas as normas do Conselho Federal de Medicina no que tange a guarda dessa documentação. A gente precisa guardar essa documentação por pelo menos 20 anos, né? Assim, tanto o vídeo quanto a informação que está registrada dentro do prontuário. Então, a gente estruturou, hoje, para vocês terem ideia, a gente tem 2 servidores na Amazon com redundância, com nível de criptografia bancário. Se eu tiver queda de um dos servidores, eu tenho um segundo servidor com o backup. E isso tem sido fundamental, assim, é óbvio que nesse momento, assim, que a gente está fazendo o atendimento inicial, talvez isso ainda não haja demandas do ponto de vista jurídico, mas elas vão acontecer, é óbvio que vão, por questões de atendimento, ou mesmo das operadoras, como o nosso público final são as operadoras de saúde, para fins de auditoria, para fins de faturamento. Isso é bastante importante que a gente tenha essas informações estruturadas. E em relação ao treinamento dos médicos, assim, o que a gente fez foi o pedido do mercado tinha sido uma solução de enfrentamento para a Covid. Então, como o Rafael colocou, as pessoas se sentem extremamente desamparadas nesse momento, informações falsas na mídia, né? A gente acabou politizando muito uma doença. Eu nunca tinha visto uma doença virar uma questão de ideologia de A ou B, esquerda ou direita, mas isso aconteceu com a Covid. Então, isso fez com que a população tenha informações extremamente desencontradas, elas não têm um local adequado para emergências superlotadas. Mas a gente entende também que aquela mesma pessoa que tem Covid-19, ou que está com suspeita de Covid-19, é o paciente hipertenso, é o paciente diabético, é o paciente, a gestante que precisa de cuidados pré-natais, é aquele paciente que tem algum transtorno da sua saúde mental, e a gente tem visto explodir os atendimentos por estresse, depressão, síndrome do pânico, burnout, seja lá o que for, tanto ligado à própria expectativa de contrair ou não a doença, quanto ao cenário, né, macroeconômico que se desenha no futuro com perdas de emprego, perda de renda, demissão, enfim. E a gente, dentro do conceito da Amparo, que é esse atendimento de atenção primária, a gente quis, obviamente, ofertar uma solução que possa dar uma resposta para as pessoas quando elas precisam de uma orientação em relação à Covid, mas também acolher outras condições de saúde, outros fatores de risco dessas pessoas que possam estar, que se não forem tratados adequadamente, obviamente vão fazer com que as consequências da Covid sejam ainda piores, né? Então, se eu tiver um diabético descompensado, obviamente que esse cara vai ter um grau, uma doença com uma severidade maior. Se eu tiver um paciente, o Rafael trouxe um dado super importante, a gente tem visto na mídia pacientes que estão adiando o tratamento oncológico por medo de sair de casa e procurar o seu oncologista, e aí quando chegam no oncologista estão com um grau de doença muito mais avançado do que teriam no pré-Covid, né? A gente tem visto com doenças infecciosas, a apendicite, o grau de complexidade de uma apendicite que está chegando no pronto-socorro hoje é maior do que o grau que chegava antes, porque o indivíduo espera até o último minuto para procurar o pronto-socorro quando já tem um quadro de um apendicite supurado, eventualmente. Então, para a gente, aqui na Amparo, a gente vinha desenvolvendo também os protocolos de atenção primária. Hoje são mais de 150 protocolos para diversas doenças aqui que são sensíveis à atenção primária, né? Esse modelo hierarquizado. E o que a gente fez foi transpor esses protocolos para dentro da plataforma, integralmente. Eu brinco que a ideia aqui é que quando
acabar a pandemia ou que as pessoas, né, voltem para algum grau de normalidade de frequentar. Amparo tem unidades físicas também, hoje são 14 unidades no país, a gente está ampliando para chegar. Então, acho que meu áudio, alguém está reclamando que meu áudio está ruim. Vocês estão me escutando ou está ruim? Para mim ele melhorou, mas ele ainda falha pouca coisa. Bom, tem gente que está falando. Pode continuar. Tá, vou continuar. A gente tem hoje, estamos indo aí para a 15ª unidade da Amparo. A ideia é chegar a 25 unidades no país inteiro e no final, quando acabar a pandemia, que as pessoas tenham uma transição suave da telemedicina para as unidades físicas, né? Eu falo que se o cara já gosta do médico de família na tela, quando ele encontrar esse médico ao vivo, que ele vai querer abraçá-lo, beijá-lo, vai ser o cara com quem ele realmente se vinculou e continuou cuidando da saúde dele ao longo do tempo. O ponto de vista de informações, então, o que a gente faz hoje, 100% das informações são registradas num prontuário eletrônico estruturado para isso. Todo prontuário ele tem todos os campos estruturados, cada item do prontuário gera um dashboard para que o gestor da operadora acompanhe essa informação em tempo real. Existe toda uma parte de agendamento, de aprazamento, de frequência de contatos, uma régua de frequência de contatos do time com esses pacientes, né, que precisam de continuidade de atendimento, monitoramento de internações, se o indivíduo foi ou não para o hospital, se ele foi para um especialista, se ele voltou para o médico de atenção primária. E toda uma parte que a gente se preocupa demais com a questão da segurança, né? Então, essa parte do termo de consentimento livre e esclarecido é enviado no começo da entrada do indivíduo no programa. Ele sabe que ele está entrando, na verdade, num programa de gestão de saúde populacional e que os dados dele vão ser compartilhados com o meu time médico, com o time médico da operadora e que o consolidado disso vai ser visto dentro de dashboards fechados, anonimizados. A ideia é nunca expor o paciente, salvo para o time médico do contratante, né? Então, é uma regra clara aqui dentro, assim, só tem acesso às informações sensíveis de saúde a equipe médica do contratante. Eu não posso dividir isso com uma área administrativa, porque a Sandra colocou, essa consulta está sendo gravada, ela está sendo filmada, o paciente tem que consentir também, então vou botar no limite do absurdo, mas é uma pessoa que está com uma lesão, uma mulher que está com uma lesão na mama que precisa ser vista. Ela tem que consentir que a consulta dela está sendo gravada e que ela pode ser compartilhada com um terceiro, médico também, obviamente, mas existe toda uma questão muito sensível nas informações que são geradas ali dentro, né? Para os médicos foi tranquila a transição, foi suave a transição do mundo físico para o virtual, porque eles continuaram usando os mesmos protocolos que eles já vinham utilizando ao longo desses 3 anos de funcionamento das unidades físicas. E, obviamente, que a gente imagina que o contrário vai ser também suave, que o paciente que não tinha contato com o médico presencialmente e que entrou via plataforma, na volta dele para o mundo físico, isso seja, de alguma forma, tranquilo, que ele já conheça os conceitos, esteja habituado com essa questão de um consumo mais racional de saúde e que a volta possa ser bastante tranquila também. A próxima pergunta eu separei para todos, na verdade, e eu queria saber, assim, o que... Posso interromper de novo? Pode. Gentil. Eu sou muito curiosa, né? Mas faz parte da minha área. Claro. E quanto mais eu entender, melhor. Essa questão que você falou que foi muito tranquilo, né? Essa passagem do seu grupo de médicos, do atendimento presencial para o atendimento à distância. Eu tenho participado de vários webinars, várias lives, e eu vejo que os médicos ainda se incomodam com a questão de não haver um exame físico completo, né? Os seus médicos ficaram, a maioria se sentiu tranquila em relação a isso. Não entendeu que isso poderia dificultar a avaliação? Então,
Boa pergunta, Sandra. Assim, a Amparo optou desde o início por utilização de uma especialidade que é a medicina de família e comunidade. Uhum. Família é um médico, não é um clínico, né? É um médico com formação específica nessa área, são 3 anos de residência, mais a especialização, titulação, e já é um profissional que está feito a utilização de técnicas que a gente chama de tecnologias leves, relacionais, para fazer suas consultas. Então, óbvio que a gente tem orientado, ele não consegue fazer o exame físico completo, mas a gente tem orientado muito, e eles têm essa cultura já da observação do paciente. Então, um fator determinante, o médico de família, se você for num consultório clássico, você vai ver que a mesa dele está do lado da mesa, da cadeira dele do lado da cadeira do paciente, nunca na frente. Sempre com essa questão de construir um saber junto com o paciente, ele já começa a pegar questões do paciente antes mesmo da consulta. A gente orienta que o médico nunca preencha o prontuário no momento da consulta, que ele tem esse olho no olho. O Rafael citou um caso que a gente também teve aqui recente, um paciente que estava esperando para ser atendido, o médico foi atender, ele já começava a perceber ataque de espinéia, cianose. Então, isso é super importante. Assim, você perde, por um lado, alguns pontos do exame físico, mas você ganha, se você tiver com uma plena atenção no paciente, já sabendo de antemão que você vai ter que pescar coisas na consulta que não são, às vezes, até o não dito, né? A expressão do paciente, o jeito que ele que para o médico de família é uma coisa muito natural, você sofre menos na consulta. O prontuário, o nosso sistema, é possível que o paciente anexe a ele, por exemplo, o vídeo. Então, se eu tenho dúvida do padrão respiratório, eu posso pedir para o paciente filmar uma criança, por exemplo, como ela está respirando, e anexar isso dentro do prontuário em tempo real, para que o médico consiga visualizar. Foto. Então, semana passada eu estava acompanhando o atendimento, era uma mãe que estava com dificuldade de posicionar a cabeça da criança para ver a garganta, mas ela bateu uma foto com flash, consegui anexar isso ao prontuário, tinha peteca no palto, era uma amidalite streptocócica, a gente acabou entrando com antibiótico. Então, a gente conseguiu botar algumas funcionalidades também no prontuário que facilitam a vida do médico. A gente está evoluindo para um terceiro passo, que obviamente, que no Brasil ainda não está 100% estabelecido, mas a gente está buscando as melhores saídas, que são os devices que a gente pode colocar na casa do paciente também, por exemplo, para ver frequência cardíaca, para ver saturação, para ver a questão da glicose em tempo real, ver fluxo respiratório. Isso tudo a gente está evoluindo neste momento para poder agregar isso na plataforma, e eu acho que isso é o futuro. A gente vai ter uma série, o próprio celular, o smartphone, ele já tem uma série de funcionalidades que permitem, ainda não de uma forma precisa, que a gente possa ter 100% de confiabilidade, mas medir alguns parâmetros de saúde que podem ser colocados dentro do prontuário. Eu acho que a gente está numa evolução, está no começo, né? Assim, se você olhar países que já foram para a telemedicina, e aqui a gente tem modelos, China, Israel, que são países que já adotaram modelos muito sólidos com devices, inclusive, a gente vê que a gente está muito embrionário aqui, né? Até porque a gente tem dificuldade de importar, de testar, de ter aprovação da Anvisa, de importar esses materiais, mas eu acho que é um caminho, uma evolução que a gente vai ter ao longo dos próximos meses. Aí. Não digo nem anos, acho que vai ser ao longo dos próximos meses a gente já vai ter soluções muito mais robustas para ofertar aos pacientes na ponta. Bacana, obrigada pela resposta também. Obrigada, Pamela, por deixar eu interromper. Não, já até fez um parênteses com perguntas da audiência também, né, que tinha uma dúvida parecida. Mas aproveitando esse gancho da tecnologia, desse aprimoramento da tecnologia, como que vocês estão enxergando a movimentação tanto dos médicos como das instituições no geral em relação a esse preparo? Por exemplo, o médico ele precisa estar na instituição para fazer o atendimento, ele pode fazer do computador dele, as questões de segurança e de registro, vocês deram o exemplo da Amparo e da missão Covid, mas o que vocês têm visto também no mercado, para vocês compartilharem o conhecimento de vocês sobre o tema. Quer começar, Sandra? Quero. As damas, né? Ainda tem essa regra das damas, então as damas. Bom, eu disse que, para mim, esse momento,
todos já disseram, mas eu vou repetir aqui, que a telemedicina não é nova no nosso país, né? E se nós pensarmos na regulamentação do ponto de vista ético, nós temos uma resolução desde 2002. Então, a teleorientação, telemonitoramento, a teleinterconsulta, e alguns dos teles já eram permitidos e regulamentados. Nós temos 2 resoluções já para especialidades, a teleradiologia e a telepatologia. Tivemos uma resolução, né, que foi revogada, mas que trazia a teleconsulta, então, essa consulta direta, né, com o paciente. Então, assim, nós temos todo um contexto que já deveria fazer com que antes o médico estivesse pensando nessa realidade. Nós temos, por exemplo, uma resolução específica para prontuário eletrônico, que é de 2007, e lá já se fala sobre níveis de segurança de garantia. Então, essa preocupação com a proteção de dados não é agora, né, que o próprio conselho já começou a alertar os médicos para tanto. Então, eu vejo que nós já tínhamos aí um arcabouço, né? E eu disse que nesse momento, embora a situação seja dramática, né? Claro, é uma pandemia, é um estado de emergência, né, em saúde pública de caráter internacional, mas o Covid foi uma pedrinha, né, nesse lago que estava tranquilo e essas ondas foram se formando. Então, o que eu vi? Houve uma primeira onda de médicos que aceitaram com tranquilidade a teleconsulta. E a cada semana eu vejo médicos que começam a aceitar a teleconsulta como uma realidade. E aí eles começam a se perguntar, bom, eu posso utilizar uma plataforma comercial ou eu posso utilizar uma ferramenta de videoconferência? Quais são os requisitos? Eu preciso, então, prescrever através, né, utilizando um certificado digital ou existe outra forma? Qual é a plataforma escolhida? Então, eu começo a ver que os médicos, por camadas, eles vão se interessando na medida em que os consultórios começaram a ficar vazios, né? E que a cada vez nós temos aí uma renovação da quarentena, né? Então, preconizando, ainda que muitos não estejam observando, mas preconizando o isolamento social. Então, eu vejo e percebo e sinto, porque eu recebo muitas dúvidas, mas muitas, todos os dias, né? E algumas dúvidas se repetem, porque essa camada, essas ondas, né, que vão de médicos que começam a aceitar a tecnologia, então, de forma natural dentro da sua realidade no consultório. E todos estão se adaptando. O próximo passo vai ser essa preocupação que o Gentil trouxe e que é importantíssima, né? E mesmo o Rafael, é pensar como é que eu vou lidar com os dados? Onde é que eu vou armazenar esse vídeo que eu fiz com o paciente? Eu realmente tenho aí não só uma resolução do conselho, mas uma lei, que é a lei do prontuário, não é? Que diz que essas informações precisam ficar armazenadas, né? Armazenadas por 20 anos do último registro naquele prontuário eletrônico, né? Do atendimento do paciente. Então, toda essa realidade, o médico está começando, alguns estão começando, outros já estavam, né, inseridos. Então, médicos que, por exemplo, faziam a telemedicina no Einstein, são profissionais que já têm uma estrutura, que já sabem como fazer, que já estão acostumados, não é, a conversar com o paciente pela tela, que fazem isso que a gente está fazendo, olho no olho, outros que estão aprendendo. Mas acho que é a realidade de adaptação. E que... Eu não gosto de clichês, mas é aquela história de é um caminho sem volta, né? Aproveitando que você colocou, assim, a gente pode ser. Está indo para um ponto que é além da teleorientação, né? Eu vi alguém colocando aqui, a gente está fazendo realmente a teleconsulta. Estou indo até o nível de emitir receita. Então, hoje, todos os meus médicos têm certificação digital plena. Existem 12 ou 13 certificadoras digitais hoje vinculadas ao Instituto Brasileiro de Chaves, e precisa ser uma dessas 12 aí, 13 que fazem a autorização, funciona como CPF médico. Então, se eu precisar fazer emissão de uma receita, inclusive receita controlada, a única coisa que a gente não faz ainda são as receitas azuis e amarelas, porque a Anvisa não permite,
mas todas as demais receitas de controle especial são feitas. Pedidos de exames no padrão TIS que possam ser aceitas no laboratório. Então, a gente foi realmente saiu começou, obviamente, com teleorientação, a gente fazia isso já antes da regulamentação da telemedicina, porque era permitido desde de 2007, aí antes a gente já tinha alguma regulamentação para teleorientação, sempre aconteceu, mas a telemedicina eu acho que ela vai esse passo, esse step além, assim, é você conseguir fazer uma consulta, conseguir fazer uma anamnese, que é uma anamnese virtual, eu concordo com escreveram aqui, que a gente vai ter que abrir mão de exame físico, e sim, não tem jeito, é a realidade, eu vou ter que abrir mão, vou ter que fazer uma anamnese extremamente bem feita para que o exame físico possa ser minimizado, que ele possa ser minimizado, e a prescrição de medicamentos e solicitação de exames quando necessário, dentro de padrões bastante rígidos de certificação digital, para garantir que aquele profissional é efetivamente aquele profissional que está solicitando, né? Eu abri também a plataforma dos operadores, então a gente está vendo cada vez mais os operadores perguntando, mas os médicos precisam de certificação digital para prescrever? Sim, precisam. Esse é um documento que vale... Você precisa ter CNH para dirigir um carro? Sim. Então, você precisa também ter a certificação digital para operar dentro de uma plataforma de telemedicina. Aí, vou diferenciar a teleorientação da telemedicina, é diferente os dois conceitos, mas esse é o conceito do que a gente está falando no Amparo. Rafael, por favor. Eu concordo com todos. Eu acho, na verdade, que a telemedicina, se a gente quiser simplificar, tentar simplificar um pouco, sem criar muita polêmica em cima de grandes conceitos e tal, porque aqui eu não estou tratando de livro ou de capítulo de aula, nada disso, eu estou tratando de paciente. Se a telemedicina, basicamente, ela é uma ferramenta para eu aplicar e eu prover uma melhor medicina para o meu paciente, ela é maravilhosa, ela é ótima. Se fosse o contrário, quando ela acontece o contrário, de fato não é a melhor coisa que deve ser utilizada. É óbvio que tem riscos, por exemplo, mas, de novo, é um risco que está atrelado até mesmo ao atendimento presencial. Agora, quando ela é bem utilizada, eu tenho utilizado na minha prática médica e usado, tenho também a certificação digital, prescrevo, etc., quando precisa. É muito mais fácil de ser utilizado quando você já conhece o paciente. No meu caso, que eu trato, eu sou oncologista. Então, eu faço follow-up dos meus pacientes. Pacientes, eventualmente, nessa época de Covid ou outros momentos, não conseguem vir à consulta comigo. Eu já os conheço muito bem. Faço uma telemedicina, converso, interajo, vejo os exames. A gente consegue muito mais. Para mim, eu enxergo aqui como uma nova ferramenta, como se fosse uma forma de estetoscópio a mais, mais uma nova forma. Daqui uns anos eu visualizo aí na faculdade, as pessoas vão estar estudando semiologia e tendo dentro do capítulo o telemedicina. Como que você vai fazer aí a anamnese, exame físico do seu paciente por telemedicina. Eu já vi alguns papers sobre isso, onde bota o braço com uma distância de um braço inteiro, visualiza a frequência respiratória, ensina o paciente a contar a frequência cardíaca quando você não tem devices que lhe permitem observar. Acho que, de novo, melhora a relação médico-paciente, aproxima a relação médico-paciente, principalmente porque nós já somos parte de uma população, não dá nem para dizer que nós somos gerações distintas, nada disso. Todo mundo está imerso em tecnologia. Quantos vovôs e vovós aí mexem em Instagram, Facebook o tempo todo e muito bem? Por que isso tem o sucesso do Instagram, de Facebook, dessas redes sociais tem um baita sucesso? Por uma causa, porque está envolvendo pessoas, não são robôs ali. Então, é mais uma forma de relacionamento onde, sem dúvida alguma, muitos pacientes se sentem super confortáveis em interagir. E isso vai ser mais uma adaptação, e eu não tenho aí nenhuma grande dúvida de que, se ela bem usada, vai melhorar bastante os desfechos dos pacientes. Desculpa. Gente, a gente já tá... São 4 minutos para 6 da tarde. Eu vou fazer uma última pergunta, mas daí eu gostaria já que a gente fosse finalizando, que é qual o principal aprendizado que vocês tiveram com a telemedicina neste período da pandemia e se teve algum desafio que vocês não previram ou até subestimaram no início ou com a expansão do seu uso.
Daí, quer começar, Sandra? Começo. Bom, no meu caso, né, eu costumo dizer que eu comento a teoria para que os outros pratiquem com segurança. Então, no meu caso, foi, como eu disse, um momento para mim muito interessante, porque eu estudo telemedicina, né, há 6 anos, e ver que, né, de uma forma ampla, nesse momento era possível ser utilizada, inclusive com a teleconsulta, trouxe uma insegurança jurídica muito grande e trouxe um desconforto, né, para os profissionais. Esse desconforto e essa insegurança eu vejo como positivos, porque é uma forma de repensar a medicina, né? De construir, não é construir uma nova medicina. A telemedicina não é nova medicina, é uma metodologia, né? Você passa a atender o paciente à distância e é necessário, sim, aprender uma telepropedêutica, como o Rafael falou. Então, nós vamos partir para esse momento. Primeiro, estamos aceitando que é possível fazê-lo. E não é sempre possível, né? E aí eu vi até alguém, acho que Rafael, não sei se Rodrigo, Rodolfo, algum R aí no bate-papo, dizendo que não concordava com essa questão que o Rafael colocou de aproximação com o paciente. A questão é como você vai conduzir, né? Em pacientes crônicos, com certeza é uma aproximação, porque só o fato de você mandar para ele existe a telemedicina que é síncrona e assíncrona. Se você mandar para ele uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando como ele está naquele dia, pela manhã, ele já se sentiu confortável. Alguém está preocupado com ele. E isso é telemedicina também, né? Então, telemedicina não é só isso, não é só esse atendimento, não é só a teleconsulta, é muito mais amplo e há muitas possibilidades para serem exploradas. Eu acho que é necessário que o profissional entenda o quanto isso contribui para a assistência ao paciente, né? E como eu falei, pensando em saúde pública, porque nós temos vários Brasis e são realidades completamente distintas, né? Se você for para a periferia de São Paulo, já é completamente diferente. Se você for para as comunidades do Rio, já é completamente diferente. Imagine, então, como o Rafael colocou, lá no Acre, não é? Que tem menos de um médico por 1.000 habitantes. Então, essas várias realidades, eu não digo que de uma hora para outra nós vamos conseguir resolver o problema da saúde, mas eu acho que essa consciência de que é possível utilizar essa metodologia vai sim trazer, né, para os pacientes a atenção da qual eles precisam. Obrigada, Sandra. Quer ir você, Rafael, que já está no ano? Claro. Eu acho que a lição que eu aprendi aqui é a medicina ela não substitui, a telemedicina não substitui absolutamente nada, a telemedicina é complementar, a telemedicina, mais uma vez, eu provo isso no meu dia a dia, ela consegue, eu concordo totalmente com a Sandra, isso é fato, você mostra um care a mais, um cuidado a mais para o seu paciente, quando você interage com ele, independente do horário do dia, independente do local, você não tem ali uma consulta marcada. Vamos dar um exemplo. Habitualmente, nós fazemos chamadas de voz, de vídeo, né? Usamos aí o nosso dispositivo móvel, celular, chamada de vídeo com quem? Com as pessoas desconhecidas? Não. Na maior parte das vezes, quando a gente liga para alguém, os nossos familiares. Inclusive, tem um paper sobre isso, mostrando e dizendo ali que as conexões, que você tem ali um certo relacionamento um pouco mais íntimo quando você faz uma chamada de vídeo, você faz com alguém que você gosta, com um conhecido. E eu acho que dá completamente para gerar empatia. Hoje de manhã eu fiz uma segunda opinião com um colega médico que tem um tumor, mora em Goiás. Uma consulta de 1 hora e pouco. Conversávamos, depois no final ele falou comigo, Rafael, nem parece que não está ali, a gente não está presencial e juntos, porque é isso, é uma mudança, é uma modificação. De novo, essa discussão de que vai substituir, que um é melhor que o outro, que nada, tudo na nossa vida é assim, a gente tomou uma acelerada agora, né? Somos acelerados a fazer isso por conta da pandemia, e eu acho que não tem mais volta, como foi falado aqui perfeitamente pela Sandra, pelo Gentil. Gentil, pode contribuir, por favor? Sim, acho que o principal aprendizado é exatamente isso que foi colocado aqui, que a telemedicina, na verdade, ela não vem substituir nada, ela é mais uma porta de entrada para dentro do sistema, que é possível plenamente gerar empatia numa conversa por vídeo. A gente tem visto isso
E essa pandemia trouxe isso de uma forma muito clara, assim, todo mundo aqui deve estar fazendo videoconferências muito mais do que fazia, até com seus familiares e amigos, enfim. E a sensação depois de um tempo conversando realmente é que você esquece que você está no ambiente, não está no mesmo ambiente físico, que é possível sim ao médico fazer uma nova propedêutica que valorize muito mais o olhar, muito mais a escuta do que alguns itens do exame físico que vão ficar prejudicados. É óbvio que a gente não consegue, é ilusão achar que resolver 100% dos problemas, a gente vai resolver talvez a maior parte dos problemas, mas alguns vão ter que ser direcionados ainda para unidades físicas. E o que a Sandra e o Rafael colocaram, para comunidades remotas, a gente atende aqui, por exemplo, pacientes que estão em comunidades ribeirinhas de Belém, do Amazonas, Manaus. Essas pessoas não têm acesso a informações sobre cuidados sustentados com saúde. Então, você não precisa ser não precisa de uma grande anamnese para orientar um paciente diabético que precisa olhar o pé, que precisa fazer medição da glicemia dele. Isso é orientação em saúde. E isso pode ser feito de outra maneira, esse indivíduo não teria acesso a esse tipo de informação. Então, acho que, nesse sentido, a telemedicina é um ganho exponencial de saúde pública, né? É uma ferramenta sanitária a mais para a gente conseguir democratizar a saúde. E, óbvio, tem desafios, né? Desafios aqui, a gente tem desafios de conexão, a gente ainda tem que evoluir para o 5G, para ter uma estabilidade de banda que permita que todos se conectem. Nem todos têm celular que permita uma qualidade de imagem, como a gente está falando. Tem sim uma série, tem níveis, né? A gente tem pacientes aqui de 100 anos de idade que fizeram teleconsulta, mas a gente sabe que tem nível sociocultural, econômico, que dificulta o entendimento. Mas é um processo. Quando começaram essas tecnologias, outras que foram disruptivas, né? Spotify, Uber, seja lá o que for, também teve críticas e também teve resistência, mas são tecnologias que não tem como voltar. Uma vez que a tecnologia ela desrompe, ela entra, como é que você vai tirar vai retroceder na tecnologia? É impossível, né? Então, isso está aí, chegou, ficou. O que cabe agora ao Conselho Federal de Medicina, o que cabe aos legisladores, né, aos escritórios de direito que se especializaram nisso, é regular isso de uma forma que permita que a gente tenha segurança jurídica, segurança do paciente, segurança de experiência. Eu acho que isso é fundamental agora. É fazer, uma vez que a tecnologia está aí, como é que a gente ajusta isso de forma fina para que o paciente seja sempre beneficiado e que não haja dano nenhum à sua saúde. Então, eu acho que os próximos meses vão ser disso, né? Vai regulamentar, vai fazer o ajuste fino, os órgãos reguladores vão se manifestar também e a gente vai ter regras que vão ter que ser cumpridas, né? Tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista de segurança de dados. Obrigada, gente. Realmente, para mim, assim, quando eu penso em telemedicina e pensar na vantagem do acesso, você está dando uma oportunidade de alguém que não tinha, simplesmente isso, assim, né? Você está ofertando para alguém que não tinha nenhum, né? E muitas vezes, né? E nessa situação da pandemia, então, é o melhor que a gente pode fazer hoje também, né? Eu agradeço novamente, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade do tempo, de estar aqui com a gente. É uma discussão que eu sei que rende muito, 1 hora é pouco para a gente falar tanto. Lembrando que esse material ele vai ficar disponível, tá, no canal do YouTube, tanto da Hospitalar quanto do Saúde Business. E aqui agora, quando a gente finalizar, vai aparecer um QR Code para uma pesquisa de satisfação com todo mundo. Eu peço para vocês preencherem. E só um último recado, que na próxima terça-feira, no dia 26/5, a gente vai ter um webinar de facilities, falando sobre facilities em tempos de Covid. A gente vai ter a moderação do Marcelo Boegger, que é coordenador científico de facilities da Hospitalar, e como debatedores a gente vai ter a Marina Muto, superintendente de hotelaria do Hospital Sírio-Libanês, o Roberto Farias, coordenador de hotelaria hospitalar da Unimed Fortaleza, o Maurício Almendro, diretor de operações em saúde da Versani, e o Sérgio Henrich, diretor de operações da Gocil.
Tá certo? Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima noite, um bom final de semana. E a gente se vê, quem sabe, em breve nos nossos eventos físicos. Bem, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada pela participação, amigos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.